Olá, eu sou Marcos Vitor, um dos integrantes da pesquisa intitulada Territórios de Poder, Criminalidade e Regionalismo, um estudo sobre a formação da comarca de Campos, dos Goitacazes, a partir da cartografia histórica de 1732 a 1850. A pesquisa é coordenada pela professora doutora Cláudia Cristina Zera do Atalar e também com participação do estudante em bacharel em História do Marlon Moreira Cruz Filho. Bem, essa é uma pesquisa associada ao Grupo de Pesquisa Justiças Impérios Ibéricos de Antigo Regime e ao Laboratório de História Regional e Patrimônio. A pesquisa tem por interesse questionar a criação e demarcação da comarca de Campos e analisar as estratégias para controlar o espaço, assim como seus recursos e populações. Assim, utilizamos as cartografias como material base para esse estudo. Agora, bem, dando início à apresentação, quando pensamos as comarcas do Antigo Regime, devemos considerá-los como um território sob jurisdição de um corregedor ou ouvidor. A discussão referente à criação e demarcação dessas circunscrições nas terras americanas envolve a questão do poder e a forma como ela foi instituída pela coroa portuguesa ao longo do tempo. Esse processo de formação das comarcas foi feito de forma gradual e lenta pelo Império Português. Ainda mais, uma das grandes problemáticas é a questão dos limites, das fronteiras e também da jurisdição desses agentes. Assim, esses limites, que deveriam estabelecer a extensão territorial dos poderes desses oficiais da justiça, mantinham certa mobilidade e, geralmente, eram estabelecidos de acordo com as demandas geradas. É importante pontuar que o próprio ofício desses agentes da justiça não estavam atrelados apenas à esfera da administração da justiça, mas também poderiam corresponder a uma questão governativa da região estabelecida sobre seus domínios, visto que eram responsáveis por fiscalizar a aplicação das leis, mas também uma boa conduta dos governos das capitanias. Agora, essas demarcações deveriam levar em consideração diversos fatores, como, por exemplo, demandas geradas pelas populações ou demandas da própria justiça, fatores econômicos, sociais, e se pensarmos a cabeça da comarca como o local da sede comarcal, fatores urbanos e questões estratégicas deveriam ser levados em consideração. Sendo assim, podemos retomar ao contexto histórico em que é trabalhado nessa pesquisa sobre a capitania da Paraíba do Sul. Essas capitanias hereditárias foram uma das primeiras formas aplicadas para explorar e povoar as terras americanas pela coroa portuguesa, e a capitania da Paraíba do Sul também faz parte desse processo. Quando, por exemplo, Salvador Corrêa de Sá recebe como doação essas terras que anteriormente pertenceram ao Império de Góis e que agora ficariam sob domínio da Casa do da Seca até 1754. Ao longo de materiais que abordam a capitania da Paraíba do Sul e das comarcas a que essa região pertencia, é possível compreender como uma das principais preocupações da justiça está relacionada ao controle das demandas geradas pelas populações que viviam ao longo do território, e também preocupava-se em instituir uma ordem que se adequasse aos interesses dessas elites metropolitanas ou locais e ao governo português e, posteriormente, ao governo brasileiro. A exemplo de seus conflitos que demandaram a atenção da justiça, deve-se levar em consideração disputas de poder que envolvam os senhores locais e também os representantes dos senhores donatários na região, e que também envolvia as ordens religiosas nos conflitos por terra. Assim, nesse emaranhado de conflitos e contendas entre os agentes do território, podemos indicar a atuação do primeiro e segundo ouvidor da comarca do Espírito Santo, Pascoal Ferreira de Veras e Mateus Nunes José de Macedo, respectivamente, como recortes também para estudo desses conflitos. As disputas presentes eram marcadas especialmente pela atuação de poderosos no território, pelo controle territorial, pela questão da administração, das propriedades, mas também pela questão jurídica, como podemos identificar nos materiais de pesquisa desenvolvidos por projetos, pela coordenadora do projeto durante a sua carreira acadêmica. Dessa forma, nós podemos citar exemplos desses cenários de desordem na região, como a rebelião de 1748, conflito entre os senhores locais e partidários dos donatários da capitania da Paraíba do Sul, quando ocorre a confirmação da donataria por Martim Corrêa de Sá, e também o sequestro da capitania pela coroa portuguesa em 1754, demonstrando como constituía-se uma difícil função manter essa ordem na região. Agora, em relação às questões econômicas, a segunda metade do século XVIII para a região da capitania da Paraíba do Sul é marcado por um desenvolvimento econômico e também essa complexidade nas relações sociais, especialmente na vila de São Salvador, devido à produção e essa cultura de cana-de-açúcar. Bom, eu sou Marlon Moreira e seguindo nessa linha de raciocínio, né, é importante a gente salientar que ao longo do período colonial essa dinâmica ela foi moldada pelas necessidades de conquista e controle dos territórios, com as cartas de doação sendo utilizadas como um instrumento para garantir o domínio colonial à distância.
E essa influência ela se estende ao período pós-independência, impactando a estruturação dos territórios de justiça nas primeiras décadas. A capitania da Paraíba do Sul, ela foi concedida pela coroa em 1534 e se encontrava dentro desse movimento. Foi marcada por intensas disputas de territórios, conflitos de poder, e a sua elevação à condição de vila em 1677, sob o domínio da família dos Assecas, a região ela vivenciou um período muito tumultuado, com constantes disputas por terras e revoltas populares. Já em 1754, devido a essa instabilidade, as reivindicações à ação, a capitania ela foi retomada pela coroa portuguesa, como foi dito anteriormente, e após esse confisco, os conflitos na região de Campos dos Goytacazes ainda persistiram, mesmo com a anexação à comarca do Rio de Janeiro, devido às questões jurisdicionais e administrativas e que se davam pela Vila de São Salvador ainda ser um termo no âmbito judicial da comarca do Espírito Santo. O crescimento populacional e a importância econômica da região, somados a essa necessidade de controle mais efetivo sobre a sociedade, impulsionaram a criação dessa própria comarca. E o decreto de 15 de janeiro de 1833, atendendo às reivindicações populares, oficializou a divisão comarcal da província do Rio de Janeiro em nome de Dom Pedro II e promulgada pela Regência Trina Permanente, redefinindo as fronteiras e as redes de poder da região. A criação da comarca de Campos dos Goytacazes, ela representa um marco da história local e também garante uma maior autonomia administrativa e judiciária para a região. Já o cenário político do Brasil e a criação de comarcas, segundo os interesses das elites nacionais ou provinciais do então país independente, devem ser inseridos dentro desse cenário que envolve o debate da unicidade do controle territorial, além do controle das propriedades, da permanência da mão de obra escravizada e da questão da cidadania e representação política no país no século XVIII. E ainda considerando a importância da região de Campos dos Goytacazes para a economia e política da então província do Rio de Janeiro. Assim, a presente pesquisa ela mantém os estudos sobre as fontes documentais, bibliográficas e cartográficas para entender a formação da comarca envolvendo seus contextos políticos, econômicos, sociais, que levaram à demarcação desse território judiciário no Império do Brasil. Seguindo toda essa introdução, nós elencamos 3 objetivos gerais para que a gente pudesse nortear a pesquisa. A primeira é organizar um estudo a partir da documentação histórico-cartográfica de mapeamento da criação e demarcação da comarca de Campos dos Goytacazes em 1833. O segundo objetivo é demarcar a região segundo os conceitos de Bourdieu, Albuquerque e Júnior, a partir das sobreposições das jurisdições que envolveram os territórios de poder, segundo os conceitos de Rafistan, e suas demarcações ao longo do período proposto para esse estudo. E o terceiro objetivo é analisar os debates das autoridades em torno das dificuldades de definição dos limites jurisdicionais, políticos e da justiça em torno da Vila de São Salvador, de Campos dos Goytacazes, a partir da fragmentação que foi herdada nas 2 primeiras décadas do pós-independência, suas oscilações territoriais e demarcações da vila na busca por um controle satisfatório dos povos e da violência cotidiana. Bem, agora para pensar a metodologia e os materiais que vão ser utilizados durante o período de pesquisa, as cartografias históricas possuem importância central para a assimilação dessa demarcação e criação da comarca de Campos em 1833. Esses materiais vão se constituir como bases importantes para a construção dessa pesquisa, visto que são instrumentos importantes utilizados para a territorialização do poder, sobretudo ao observar a construção do território e suas representações segundo os conceitos estabelecidos por Rafestan, já citado anteriormente, em que a ação de demarcar e até construir a imagem e representação de um território é um ato que promove o controle sobre o espaço e seus recursos. Visto isso, é importante salientar que os conceitos citados anteriormente, como território e relações de poder, por Rafestan, poder, por Foucault, e região, por Albuquerque Júnior e Bourdieu, são noções que vão guiar o desenvolvimento e as etapas dessa pesquisa, especialmente na análise dos materiais e estudos desenvolvidos durante a pesquisa. Bem, a região, nesse sentido, faz parte da luta simbólica e material, que se encontram intrínsecas às construções e marcações do próprio território enquanto objeto de interesse dessas autoridades. Essas autoridades,
Essas autoridades, que por meio dos atos de afirmação da identidade regional, com o uso de representações mentais, objetais, bandeiras, insígnias, por exemplo, propõem impor uma divisão e legitimação das fronteiras e limites dos seus interesses materiais e simbólicos, concebendo esse território de poder. Dessa forma, o projeto de pesquisa identifica a região norte fluminense como esse campo de disputa, que envolve as relações de poder e as estratégias empregadas para a implementação e continuação do domínio e controle sobre o território, seus povos e as identidades. Instituir essa metodologia faz parte do programa de pesquisa, que busca entender a demarcação da comarca de Campos enquanto território que foi limitado segundo linhas de forças, promove exclusão de identidades, mas também legitima o espaço de domínio de alguns grupos sociais historicamente poderosos no Brasil. Assim, também é realizada a formulação de um inventário referencial com essas cartografias históricas que possam trabalhar a região norte-fluminense, mas especialmente aos anos e séculos que façam parte do recorte temporal selecionado para os estudos estabelecidos. Os materiais cartográficos são oriundos e podem ser de acervos como do Arquivo Nacional ou Biblioteca Nacional, e ainda referente à construção também de uma base de dados sobre esses processos crimes para a realização do projeto. São seguidos os mesmos critérios e também pesquisados nos acervos. A partir desses materiais reunidos e analisados, será possível construir o mapeamento dos limites jurisdicionais que foram sobrepostos ao território dos Campos de Goytacazes, assim como os processos crimes trarão importantes informações acerca dos movimentos da justiça e das populações na região delimitada. Bom, como resultados parciais, foi levantada uma quantidade considerável de cartografias a serem analisadas após a pesquisa online, que se manteve contínua durante todo esse primeiro momento da pesquisa, e que favoreceu a realização de um inventário com informações suficientes para tal. E, além disso, foi realizada também uma listagem de processos crimes que constituem-se como fontes importantes para análise da criminalidade no território, que correspondia à comarca de Campos em 1833, especialmente sobre crimes de sangue contra a propriedade, como, por exemplo, homicídios, tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo e furto. O estudo, a partir desse momento, ele vai se atentar ao processo de complicações sobre o controle dos povos e das terras, dando uma maior abertura aos processos da administração da justiça e a sua aplicação nesses territórios e aos documentos camarários. Para além disso, está em progresso a criação de um mapa interativo referente à progressão das jurisdições na província do Rio de Janeiro, montando um momento de grande relevância para uma melhor execução e investigação da pesquisa, que vai possibilitar uma maior visão sobre o conteúdo selecionado. Concluindo, a demarcação territorial, esse processo de delimitar, de organizar espaço, de construir fronteiras e a definição dessas jurisdições se mostram em um emaranhado e uma história complexa e que vai ser marcado por negociações e por conflitos ao longo dos séculos e principalmente, como no estudo abordado, da capitania da Paraíba do Sul. Essa primeira parte do século XIX foi um período que foi marcado por essas redefinições territoriais e que vão levar em conta heranças do período colonial, mas agora também novas demandas de acordo com a nova nação brasileira recém-independente. Analisar a comarca de Campos de Goytacazes em 1833 oferece essa oportunidade da gente compreender essas dinâmicas que vão trabalhar a questão da organização territorial da região.